Olá, primeiro ano. Então, essa é a aula do dia 19, né, que eu estou postando esse vídeo. A aula, na verdade, é sobre a aula 11, a aula Paraná 11, né, que tem lá na plataforma Google, mas eu vou dar uma resumida, uma reexplicada e também fazer uma proposta de exercícios que não estão aqui nessa aula, tá? Então, por isso que eu estou gravando com os slides, está o nome de professora Aline, porque essa é a professora do Aula Paraná, tá? O assunto de hoje, então, são as revoluções científicas, tá? Para quem já assistiu a aula, né, já está sabendo, tá? Então, as revoluções científicas diz respeito à aula Paraná 11. Então, só como uma revisão, né, nas aulas anteriores do primeiro trimestre, vocês estudaram que a sociologia é um conhecimento científico, estudaram também a imaginação sociológica, né, para perceber e compreender o que está acontecendo no mundo, e que passamos por um processo de socialização, principalmente por meio das instituições sociais, a família, a escola, o Estado, a religião, tá? Agora, como chegamos a esse conhecimento social? Vamos andar um pouquinho mais juntos, né? Deixa eu mudar aqui o slide. Então, como eu tinha dito no início, nós vamos estudar a Revolução Científica. A Revolução Científica, então, foi um movimento que se desenvolveu a partir do século XVI. A filosofia, as ciências físicas, química e matemática sofreram um grande desenvolvimento e há uma supervalorização do pensamento racional e científico. O marco principal, então, dessa revolução científica foi o advento do Renascimento, né, que aconteceu em boa parte da Europa, principalmente na Itália, tá? Que vocês vão acompanhar aí nas aulas de história. O filósofo e matemático René Descartes, ele é considerado o fundador do raciocínio. Ele é o criador da frase penso, logo existo, o que muitos alunos falam, né? Penso, logo desisto, não pode, né? Então, o período que começou no século XVI se prolongou até o século XVIII. A partir disso, a ciência, que até então estava atrelada à filosofia, separa-se desta e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da revolução podem ser resumidas em renascimento cultural, a imprensa, a reforma e o hermetismo. A expressão revolução científica foi criada por Alexandre Koyré em 1939. Antes, né, do século XVI, a filosofia com as outras ciências ela não tinha diferença, tá? Então foi a partir daí que começaram a diferenciar um pouco mais, né, as áreas do conhecimento. Então, o que entendemos hoje por ciência remete a um conjunto de fatores que são a aplicação de técnica e formulação teórica. Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileu Galilei. Então, até então, tudo, né, o que se tinha assim como conhecimento, na verdade, não tinha essa rigidez que a ciência exige. E essa rigidez é que faz dela algo muito sério, comprovado, né? A gente está vendo aí a situação para tentar descobrir uma vacina para o coronavírus, por exemplo, e ela precisa de ter uma comprovação científica, senão ela não terá validade. Esses quizzes que estão na aula, né, nos slides, para quem já resolveu, tudo bem, pode estar mandando lá. Mas para quem não resolveu, não precisa resolver, porque a gente vai ter atividades paralelas sobre esta aula, tá? Mesmo porque aqui já tem as respostas. Então, o que se entendia como ciência até aquele momento?
E quais foram os elementos que apareceram na modernidade e contribuíram para tal revolução? Então, na Grécia Antiga e durante boa parte da Idade Média, a ciência era um tipo de conhecimento voltado para a descrição dos fenômenos terrestres e para a identificação das relações entre eles e os fenômenos que ocorrem de ocorrência nas esferas celeste ou cosmos harmônico. Então, a ciência deles naquele período até a Idade Média era mais uma ciência assim de observação, não de muita experimentação. Então, a partir da alta Idade Média, né, já no final da Idade Média, quase entrando na Idade Moderna, no século XV e XVI, emergiu na Europa o renascimento cultural, uma nova concepção de mundo ou de essa nova concepção não é mais aquela do cosmos, né, só da observação das esferas celestes, elaborado por Aristóteles, mas o universo infinito, que seria explicado por Kepler, Galileu e Newton. O Galileu, por um acaso, né, ele foi até julgado pela Santa Inquisição pelas descobertas, pelo que ele estava dizendo, né? E lá na hora do julgamento ele falou que não era nada daquilo, né? Mas ele estava correto nas suas observações. O universo encarado como algo que pode ser explicado matematicamente era algo radical à época. Lembrando que naquela época não tinha diferença, né, entre matemática e filosofia. O papel de Galileu na sistematização dessa concepção revolucionária foi decisivo. Foi um dos primeiros a aperfeiçoar instrumentos técnicos, como o telescópio, para melhor observação dos fenômenos, além de dar um novo rumo às pesquisas sobre o movimento, como a elaboração da lei da inércia e recuperar as teses de Copérnico sobre a translação terrestre. Então, aqui nesse momento da história, né, já começavam assim a questionar se realmente a Terra estava no centro do mundo, né? Se realmente era isso daí que, né? Eles não tinham certeza ainda. Quer dizer, o Galileu ele tinha, tá? Essa última investida de Galileu comprometeu, já que o católico teve que explicar sua teoria em tribunal da Santa Inquisição, como eu disse anteriormente, ele foi julgado. A junção entre observação, experimentação, formulação de uma explicação teórica, explicação que pode resultar na construção de artefatos tecnológicos capazes de medir e calcular o fluxo dos fenômenos naturais e também manipular a própria natureza, constitui o alicerce da ciência moderna, que se forjou sob o signo da Revolução Científica do século XVII. Então, desde que Galileu começou com suas teorias, ainda demorou, né, quase 100 anos para se realmente tomar consciência de que ele estava no caminho correto. Como eu disse anteriormente, essas questões não precisam ser respondidas. Para quem já respondeu, não tem problema de postar, mesmo porque elas têm as respostas, tá? Aqui, vocês podem ler, podem estudar, não tem problema. A gente vai ver, né, a importância do Renascimento aqui, que uma das características foi o humanismo, né? E essa forma de pensamento e comportamento pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média, que pregava a atenção total aos assuntos divinos e, portanto, um senso crítico menor. Este maior senso crítico exigido pelo humanismo permitiu ao homem observar mais atentamente os fenômenos naturais, em vez de renegá-los à interpretação da Igreja Católica. Então, o teocentrismo, ele coloca Deus no centro do universo, né? E isso seria inquestionável. Quem questionasse isso, né, poderia até ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. Então, a partir desse momento, né, século XVII, isso já começa a mudar um pouco, né? O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que foi uma criação
desse período, né, a pintura, a arte, ela já começa assim a ter algumas características diferentes da arte medieval, né, que eles pintavam assim em um único plano. Aqui já começa assim uma dimensão diferente, né? E a famosíssima criação de Adão, né, de Michelangelo também, que foi criação dessa época. Podem reparar que ele já começa assim a contornar o corpo humano, os músculos, né, dando uma dimensão mais real do que realmente é o corpo humano. Lembrando, pessoal, que para fazer uma obra como essa, imagina aquele tempo, né, não tinha muita tecnologia como tem hoje, então eles tinham que estudar. Além de pintores, eles eram também matemáticos, eles eram cientistas, tá? Então, o Renascimento espalhou-se por muitas partes da Europa, influenciava a arte, a ciência, a literatura e a filosofia, defendendo sempre o espírito crítico. Nesse tempo, começaram a aparecer homens que, de forma mais realista, começavam a investigar a sociedade. Nesse período do Renascimento, né? O Renascimento, ele significa assim que foi o nascimento de uma nova classe social, que seria a burguesia. Então, esses burgueses, na época, eles vendiam muito, né? E perante a igreja, até então, até a Idade Média, vender, né, comercializar era tido como pecado. E o Renascimento veio para mudar isso. Por quê? Esses burgueses tinham muito dinheiro. Então, eles conseguiam manter um pintor, um artista famoso em sua residência. E quem tivesse, né, morando junto com um artista como esse, que estivesse produzindo para ele, era uma pessoa reconhecida socialmente, né? Então, por isso que apareceram muitos artistas, foi um tempo assim que se espalhou, né, a valorização da arte, justamente porque essa burguesia tinha dinheiro para pagar. A exemplo disso, temos Nicolau Maquiavel, né, italiano, em sua obra intitulada O Príncipe. Ele comenta como o governante pode manipular os meios para a finalidade de conquistar e manter o poder em suas mãos. O Maquiavel, ele trabalhou muito tempo para uma família, os Borgias, né? Que naquele período eles dominavam, né, a região de Florença. E foi por meio da observação que Maquiavel conseguiu escrever esse livro, O Príncipe, né? Ele trabalhava na chancelaria de Florença, ele tinha um cargo alto. E a partir daí, então, quando ele foi mandado embora, ele ficou exilado e escreveu essa obra de acordo com o que ele observava de seus ex-patrões, os Borgias. Obras como esta davam um novo olhar para a sociedade, pelo qual, através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade, longe das influências divinas. Era a doutrina do antropocentrismo ganhando força. O homem passava a ser visto como centro de tudo, inclusive do poder de inventar e transformar o mundo pelas suas ações. Então, aqui, o homem já está no centro do mundo, já não é mais aquela coisa divina. Além de Maquiavel, outros autores renascentistas, como Francis Bacon, né, filósofo e criador do método científico conhecido como experimental, ajudavam a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se iniciavam. Estamos contando tudo isso para que você, nem que as pessoas que puderam contar com a ciência para entender o mundo, sobretudo o social, que é o que queremos compreender. Dessa maneira, muitas pessoas no passado ficaram presas, principalmente aquelas explicações a respeito da realidade, que eram baseadas na tradição, em mitos antigos ou em explicações religiosas. A gente pode dizer assim, a gente ouve dizer muito, né, que durante a Idade Média, né, alta, baixa Idade Média, o homem viveu nas trevas, né, justamente porque era Deus no centro do universo. Mas não foi bem assim a história. O homem medieval, ele teve alguma produção cultural, ele teve alguma produção intelectual, né? A humanidade não para. Isso aqui eu não acho desnecessário, tá? Essa questão também, porque já tem a resposta, como eu disse, para quem fez não tem problema, tá? Essa questão
3 também tem a resposta, não vou comentá-la aqui, é somente a aula mesmo, tá? Então, retomando autores para finalizar. Francis Bacon foi um filósofo, político inglês e um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, baseada no empirismo. Seus estudos contribuíram para a história da ciência moderna. Para Francis, a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. Ele pretendia demonstrar sua grande preocupação com os conhecimentos científicos da vida prática. O que é interessante para a sociologia? Eu estou falando a história do Renascimento aqui para vocês, a história das revoluções. É que foi a partir daí também que as ciências sociais começaram a surgir, né, pouco a pouco, até o início do século XIX, tá? Porque ela não deixa de ser uma ciência, né? Ela utiliza tanto o método indutivo como também a investigação científica baseada no empirismo, que pode ser comprovado, tá? Os quizzes também não precisam responder, como eu disse anteriormente, para quem já respondeu não tem problema, tá? Porque tem resposta. Eu queria chegar aqui, tá? Então, para quem não respondeu o formulário que está lá no Google, né? E que para que eu possa também estar corrigindo essa aula que vale 10 pontos, essas atividades, eu queria que vocês explicassem com suas palavras o que é revolução científica, quais os fatores que nos remetem à ciência, como os gregos compreendiam a ciência, quais foram os principais nomes do renascimento cultural, que está tudo nessa aula, o que foi o renascimento e o que dizia a teoria do antropocentrismo. Então, façam essas atividades, tá? Postem, valerá a presença de vocês na data do dia 19, são 2 aulas, tá? Semana passada nós não tivemos aulas, foi recesso, então agora vocês vão ter até a sexta-feira que vem para realizar, para estar postando essas atividades, tá? Que pode ser realizada no caderno, tá certo? Espero ter ajudado, esclarecido. Até a próxima.